Oi, para quem estiver me assistindo, eu sou Daniel Torres e esse daqui é o primeiro vídeo de três que eu vou fazer sobre análise combinatória, tá certo? Eu achei importante separar esse conteúdo porque ele tem muitos detalhes, então primeiro é importante ver algumas definições, depois ir aprofundando, beleza? Então vamos lá. Tá, então como vocês podem ver aí, análise combinatória parte um é o nosso vídeo. E nessa parte eu vou definir o que é análise combinatória. Depois eu vou falar dos princípios de multiplicação e subtração, tá? Que vão ajudar muito a gente a calcular algumas coisas. Na próxima parte, eu vou falar sobre permutações, tá? E fatorial. O que é o fatorial, né? E na terceira parte, vou fechar com arranjo, combinações e a gente dá aquela recapitulada para ficar mais fácil de entender. Então, como é que a gente define a análise combinatória, né? Eu diria que ela é o ramo da matemática que está preocupado em olhar para os métodos que a gente tem para contar as coisas, tá? Porque às vezes não é tão fácil você saber de quantas formas você pode fazer isso ou aquilo, porque você não tem como ir contando um a um. Então, por exemplo, se a gente quisesse saber quantas placas desse estilo antigo aí a gente tem, né? Lembrando que agora trocou a placa para o estilo do Mercosul, em vez de contar uma a uma as placas, que levaria uma eternidade, a gente usa uns artifícios para chegar na conclusão que, no caso, né, seriam 175.706.000 diferentes placas. Então, um princípio que a gente tem que carregar com a gente ao longo desse estudo é o princípio da multiplicação, ou o princípio fundamental da contagem, tá? É bom explicar ele com um exemplo. Então, pensa que você tem uma camiseta preta, uma camiseta verde, e você tem duas calças, azul e branca, tá? Nesse caso, você poderia montar essa tabelinha, de fato, né? E fazer todas as combinações que você poderia ter um com o outro. Mas conforme isso vai aumentando, não fica tão prático. Então aqui a gente define uma coisa muito importante, tá? Se você tiver um número tal de uma coisa, você tem um número tal da outra coisa, um número tal de uma terceira coisa, e assim vai. Se você quiser saber de quantas formas você pode juntar essas coisas, né, e obter resultados com todas elas, a gente faz o quê? A gente multiplica a quantidade de cada uma. Então, que nem a gente fez aqui, ó. A gente tem duas camisetas, duas calças diferentes. 2 vezes 2, 4. A gente tem quatro possibilidades diferentes. E esse é o princípio fundamental para entender todo o assunto. Um outro princípio que eu acho importante, não é tão falado, mas ajuda bastante na hora de fazer alguns cálculos, é o princípio da subtração, tá? Então, eu vou explicar ele com um jogo de dados, tá? Então, suponha que a gente tem dois dados e a gente joga os dois dados, tá? Então, o que a gente tem? Eu fiz essa tabela aí, sendo que na linha tem os valores do primeiro dado, na coluna tem os valores do segundo dado, e no meio dessa tabela a gente tem a soma, né? Então, se a gente somou um dado que saiu 2 com um que saiu 3, vai dar 5 e assim por diante, tá? Pelo que a gente viu antes, tá certo? A gente sabe que isso pode acontecer de 36 formas diferentes. Ah, como assim? Tem 6 valores possíveis para o primeiro dado, 6 valores possíveis para o segundo. Se a gente quiser obter todos os resultados que os dois estejam envolvidos, 6 vezes 6, 36, tá? Agora, se a gente pede, pô, quantos são os casos em que se você jogar e somar os valores que saírem, vai dar menos que 9? Isso dá trabalho, tá? Porque você teria que fazer vários casos, analisar cada coisa. Mas o que a gente pode fazer é o contrário. A gente pega o total que a gente tem e a gente joga fora tudo que a gente não quer. Então, por exemplo, a gente já viu que são 36, né, as somas. As possíveis somas que a gente vai obter, as possíveis combinações de dados que a gente obtém quando joga dois, né? Então, a gente pode contar o que não é menor que 9, ou seja, o que é igual a maior que 9. Então, se a gente olha para a tabela, a gente tem quatro casos que é a soma dá 9, 3 que dá 10, 2 que dá 11 e 1 que dá 12. Ou seja, no total temos 10 casos que a gente não quer. Então, em vez da gente calcular o que a gente, os que dão menos que 9, a gente calcula todos e tira de todos os que são iguais ou maiores que 9, que no caso dá 26, 36 menos 10, tá certo? Então vamos colocar em prática com um exemplo, para terminar essa aula, tá? Essa primeira parte. Então, quantos são os números com três algarismos que a gente pode formar usando os números 1, 2, 3 e 4
podendo repetir esses números. A gente vai ver que tem que tomar cuidado com isso daí. Mas a gente pode repetir. Ou seja, a gente pode ter o número 111, a gente pode ter o número 242, 314, 124 e assim vai, tá certo? Então, como que a gente pode pensar? A gente olha da seguinte forma. Nessa primeira posição daqui, tá? Vamos supor que a gente vai construir esse número. Na primeira posição, a gente tem 4 números para colocar. 1, 2, 3, 4. Tá certo? Então a gente tem 4 opções. No segundo, a gente também pode colocar 4, que nem eu coloquei lá em cima no enunciado. Pode haver repetição. Então a gente tem 4 números que podem ficar na segunda posição. Na terceira, a mesma coisa. O que o princípio da multiplicação diz? Que se a gente multiplicar eles, todos esses valores, a gente obtém um número total de combinações. Ou eu vou tomar cuidado, combinação não é um bom termo, porque a gente vai ver que pode entrar em confusão. Então, todas as possibilidades, tá? Então, 4 vezes 4 vezes 4 é 4 ao cubo, que é igual a 64. Disso daqui a gente tira uma conclusão fundamental que tem que guardar dessa aula. Se a gente tem n elementos e k espaços, no caso a gente tinha 4 elementos, que são 4 números, e k espaços, que são 3, a gente pode distribuir esses 4 nesses 3 de 4 elevado a 3 formas, ou seja, de n elevado a k formas. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham entendido o que eu falei nesse vídeo, porque o que eu falei aqui é fundamental para entender esse assunto, tá? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, se inscreve aqui e ativa as notificações para receber notificações de vídeos como esse e de várias outras matérias do ensino médio, tá certo? Eu vou deixar aqui nos comentários pinado um arquivo de resumo desse assunto também, feito pela nossa equipe, que tá show de bola sobre esse assunto, vai ajudar bastante, tá? Também vou deixar aqui na descrição menções para o nosso Instagram e TikTok, tá? E não se esquece de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que provavelmente está com dificuldade nesse assunto, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante, tá certo? No mais é isso, até o próximo vídeo. Tchau!